Olá, meus irmãos, a paz de Cristo, nosso Senhor. É uma alegria poder voltarmos com os nossos PGs, ainda que à distância, ainda que nós não podemos estar como de costume, né? Presencial, podendo ter aquele contato, podendo cantar os cânticos presencialmente, estando um com os outros, né? E também podendo participar daquele momento maravilhoso, que é o momento que todos gostam também, que é o momento da comunhão, né? No final, aquele lanchinho que está dando uma saudade, aquele lanchinho com aquele suco ou com aquele café, né? Dependendo do PG, né? E é muito bom estar com vocês, meus irmãos. E voltando às nossas atividades, o nosso foco de estudo vai ser sobre a oração. E nesta oportunidade falaremos sobre isso. A oração, ela molda o coração. O cristão, ele sempre, ao longo da história, diante das dificuldades, diante de qualquer situação que ele tenha passado ou enfrentado, e os nossos irmãos do passado enfrentaram situações terríveis, situações muito adversas, como, por exemplo, ter que enfrentar o Império Romano, né, que mandou matar cristãos, que mandou decapitar os nossos irmãos do passado, perseguiu homens e mulheres cristãos, né? E ao longo da história assim foi até os dias de hoje, quando muitos dos nossos irmãos ainda continuam sofrendo, seja por morte física, seja por perseguição ideológica, ou seja mesmo por perseguição por causa da nossa fé protestante. Então, é possível que uma das rotinas mais. Isso não é que é possível, né? Deixa eu refazer aqui. Talvez para muitos de nós, a, a rotina mais difícil que nós podemos enfrentar do que aquela do cotidiano da nossa vida é desenvolver um plano de oração, ou seja, um desenvolvimento na oração. A nossa vida durante o nosso período do dia, ela vive uma rotina. Nós acordamos todos os dias, vamos direto para lavar o rosto, escovar os dentes, tomar o café da manhã, depois tem os nossos afazeres, o almoço, os nossos afazeres, o lanche da tarde, os nossos afazeres, o jantar, e aí vamos dormir de novo. Então, notem que a nossa vida, de certa forma, ela é uma rotina. Porém, para nós, talvez o mais difícil que muitos cristãos enfrentam é um desenvolvimento da oração. Por quê? Porque talvez tenhamos até mesmo, né, a maior facilidade de ler a Bíblia, embora também seja um grande desafio ler a Bíblia para muitos, é ter um plano de leitura, ou mesmo achar cristãos que já leram a Bíblia toda, pelo menos uma vez, né? Mas mais do que ler a Bíblia, talvez seja desenvolver um plano de oração. Então, quando a gente consegue manter esta constância, consegue manter esta rotina no sentido bom da palavra, não no sentido ruim, é possível que ainda reste em nós o sentimento de estarmos além do que nós podíamos fazer. Vou dar um exemplo aqui. Vamos pegar que qualquer um de nós aqui que está no grupo, orássemos, sei lá, orássemos por dia aí 10 minutos. Ainda assim, depois de 10 minutos de oração, muitos de nós sentiríamos que nós poderíamos orar mais, né? E isto é um grande problema, que levou até mesmo um teólogo chamado Ian Bondes a escrever um dos livros mais lidos dentro do tema oração, né? Que é o Ocupado Demais para Orar. Né? Esse livro é um clássico, né? Então, o Ian Bonds colocou ali no seu livro quais as dificuldades que o cristão elencava para que ele não tivesse uma rotina de oração, uma vida de oração. E a desculpa era que o cristão estava sempre ocupado demais para orar. Porque é assim, nós nos ocupamos com muitas coisas da nossa vida.
nós nos ocupamos com a família, com os filhos, nós nos preocupamos com o trabalho, nós nos ocupamos com os estudos, nós nos ocupamos com a vida cotidiana, a vida social, e agora, nesse mundo que nós vivemos da era digital, dos Instagrams, dos Facebooks, dos YouTubes, ou dos Twitters e outras redes sociais que cada dia vão aparecendo, cada vez mais estamos ocupados para orar. E isso é uma grande falha, né? Por isso que muitos de nós sentem um vazio, né? Quando nós oramos, e esse vazio é como se fosse uma voz dizendo: você pode orar mais, você pode ir além do que você tem sido feito. E algumas razões, né, da possível falta de costume da oração ou dos ciclos que nós abrimos e logo então rompemos com esse ciclo, né? Por exemplo, esse ano eu vou orar mais, eu vou orar mais do que 10 minutos, eu vou orar mais do que 3 vezes por dia. Então nós iniciamos esse ciclo, né, assim como a leitura da Bíblia, e logo então nós rompemos com este ciclo e nos esquecemos de orar porque o nosso dia está muito atarefado. E o que a oração, né? E a oração para estes dias ocupados que nós temos, essa vida corrida que nós temos, né? Então, fere o nosso coração, né? E a oração, sim, ela fere o nosso coração, ela nos mostra quão orgulhosos e autossuficientes somos, né? Então, por isso que é importante nós orarmos e rompermos essa barreira que nós estabelecemos e que nós sempre estamos ocupados demais para orar. O texto de Mateus 6, 5 ao 15 é muito interessante para a nossa reflexão, porque Jesus ensinou os discípulos a orarem. Porque muitos de nós também usamos o argumento de que nós oramos pouco porque não sabemos como orar. E talvez seja até uma verdade. Mas vamos ver o que Jesus disse aos seus discípulos. Jesus disse, Mateus 6, vamos 5, né? 6, do 15 do 5 ao 15, melhor dizendo, tá? Diz assim: e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque eles gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças para serem vistos pelos homens. Em verdade, eu vos digo que eles estão recebendo sua recompensa. Tu, porém, quando orares, entra em teu aposento e fecha a porta. Ora ao teu pai que está em secreto, e teu pai, que vem em secreto, te recompensará em público. E quando estiveres orando, não fales sem medida, como os gentios, os quais pensam que serão ouvidos por suas muitas palavras. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe que tendes necessidade, do que tendes necessidade, antes que vos peçais a ele. Vós, pois, orais assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha teu reino. Faça-se tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoa as nossas dívidas, como também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixei cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória, por todos os séculos. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, perdoará também vossos pais, vosso Pai Celestial. Porém, se não perdoardes os homens de suas ofensas, tampouco vosso Pai perdoará vossas ofensas. Meus irmãos, então, esse texto de Mateus 6,15 nos dá pelo menos 3 razões pelos quais a oração é um instrumento de Deus para nos tratar e nos moldar segundo a sua vontade. Primeiro, que a oração ela deve ser centrada no Pai. A oração que nós fazemos, ela deve ser centrada na pessoa bendita do nosso Deus. Porque quando Jesus diz que nós não devemos orar como aqueles que buscam plateias para as suas orações, ele está dizendo que apenas um que deve ser o centro dela. Há apenas um que deve ser o centro dela. As nossas orações devem ser, então, privadas, ou tanto privadas quanto públicas, porém, no último caso, sendo pública, o alvo da nossa oração é somente Deus e não a plateia, e não o público.
Então, primeira coisa que nós temos que entender para que o nosso coração seja moldado segundo a vontade de Deus é que a minha oração deve ser centrada na pessoa do nosso Deus. Nós devemos orar sempre procurando ter como alvo a pessoa do nosso Deus. Por isso que as nossas orações são de adoração ao Senhor pelo que Ele é e louvor a Deus pelo que Ele fez em nossas vidas e pelo que Ele faz em nossas vidas. Então, não importa quantas vezes nós oramos, né? Ou se tentamos orar bonito para que as pessoas ouçam, isso não tem eficácia nenhuma e não molda o nosso coração. Pelo contrário, danifica o nosso coração e o afasta da pessoa de Deus. Não devemos nem nos preocupar em orar com palavras que não são bonitas, ou mesmo com o tempo da pregação. Né? Muitas pessoas dizem, mas eu não sei orar, eu tenho vergonha de orar em público porque eu não sei orar. Quando a nossa preocupação está na pessoa de Deus, né? As palavras não importam como elas saem, e não importa o tempo, importa é como é que está o nosso coração, qual é o nosso objetivo na oração, e aí sim mostrará se o nosso coração está moldado segundo a vontade de Deus. Um segundo ponto que nós vemos nesse texto de Mateus 6 é que as nossas preocupações na oração, as nossas preocupações principais, primordiais e prioritárias devem ser eternas e não temporais. A oração do Pai Nosso, ensinada, é repleta de pedidos. Diz o texto que eles tomam a maioria das frases proferidas por Jesus. Porém, uma característica é muito importante, nós devemos dar atenção aqui. A grande maioria deles tem a ver com a eternidade e apenas uma carrega tom mais temporais, que é o pão nosso de cada dia. Então, note, a oração do Pai Nosso, ela não se preocupa com coisas terrenas. Somente por uma vez é citado algo material, algo temporal, algo que está ligado ao tempo do homem aqui na Terra, que é a provisão, que é o alimento, que é o pão nosso de cada dia. No demais, nós não vemos nessa oração outras coisas temporais, senão as coisas eternas. Por quê? Porque esta oração, a oração do cristão para com o seu Senhor, é para adorá-lo, é para que o nosso coração seja submisso à pessoa do nosso Deus. E diz o texto que nós, antes de nós pedirmos, ele já conhece, ele sabe o que nós precisamos. Por isso, a nossa oração deve ser uma oração de adoração ao Senhor, uma oração que agrada ao Senhor. E eu quero dizer aqui, conforme o nosso texto diz, que não há problema nenhum em nós pedirmos, orarmos por saúde, por relacionamento, né? Orarmos por emprego, né? Porém, estas coisas, meus irmãos, não devem ser os únicos e primários e prioritários motivos da nossa oração. Nós não devemos orar com esses objetivos como foco, como primordiais da nossa oração. Nós não devemos nem focar a nossa oração nisso, mas devemos focar a nossa oração na santidade de Deus, na propagação do Evangelho, né? Na confissão, né? Que devem nos mover a orar tanto e até mesmo mais do que os primeiros pedidos que nós fizemos. Então, notem, não há problema eu pedir essas coisas temporais como o pão nosso, a saúde, o emprego, por relacionamentos, né? Pela paz no mundo, mas a minha oração ela deve estar centrada na pessoa de Deus, de modo que as minhas falas prioritárias são de adoração ao Senhor, são exaltando a sua grandeza, santidade, soberania, poder e majestade, e devem ser pela propagação do Evangelho, para que o Evangelho alcance os eleitos que estão espalhados por este mundo. A minha oração deve ser uma oração que ela se remete ao Pai eterno. E Ele, o Pai eterno, sabe das minhas carências e das minhas necessidades. Por fim, meus irmãos, a oração do Pai Nosso nos ensina que ela se preocupa quem está orando se preocupa com a coletividade. Quando Jesus ensina essa oração, ele nos transmite, né? Ele transmitiu essa oração carregada de declinações e preocupações plurais, não individuais, mas plurais. Os pedidos a Deus são em favor da pluralidade dos seus filhos, né?
Devemos, então, orar de forma incessante pelos nossos motivos pessoais, porém, a coletividade do povo de Deus, os nossos irmãos espalhados por todo este mundo, devem também estar em nossas súplicas. Assim, a nossa oração, que molda o nosso coração, né, e vai fazer com que o nosso coração tende a ser, então, autocentrado por meio dos pedidos em prol dos demais irmãos na fé e moldado segundo a vontade de Deus. Então, a nossa oração deve ser sempre levada ao coletivo. Eu sempre devo lembrar dos meus irmãos, interceder pelos meus irmãos, interceder pelas pessoas que eu amo, as pessoas que amam ao Senhor. Eu devo sempre lembrar dos outros e não somente lembrar e não fazer uma oração cheia de pedidos individuais, né? Petições individuais, clamores individuais. De novo, não há problema em nós fazermos uma oração vez ou outra quando passamos por momentos de tribulação e angústia, né? O relógio aqui disparou, não se assustem, tá? Não tem problema nenhum. Porém, meus irmãos, porém, o padrão da nossa oração, né? O que vai mover diariamente a nossa oração é a centralidade de Deus, a nossa oração centralizada em Deus, as nossas preocupações sendo eternas e espirituais e não temporais. E também a minha oração ela é recheada de pluralidade. Eu devo sempre lembrar dos meus irmãos da fé. E nesse momento de pandemia, muito mais ainda, meus irmãos, nós devemos orar lembrando da pluralidade, lembrando dos nossos irmãos. E nós temos N motivos para orar. Nós temos irmãos enfermos por causa desse vírus, da Covid. Nós temos irmãos enlutados. Nós temos irmãos desempregados. Nós temos irmãos com outras doenças e comorbidades. Nós temos irmãos que sofrem perseguições por este mundo. Temos irmãos que estão perdidos, né, da sua família, dos seus bens queridos, dos seus queridos. Pessoas que estão em crise social, financeira, psicológica. Pessoas que estão depressivas, que estão ansiosas. Pessoas que estão passando problemas nas mais diversas áreas. Por isso, devemos lembrar desses nossos irmãos e não ser egoísta pensando somente nos nossos pedidos. Por fim, meus irmãos, apesar de falarmos de rotina de oração, precisamos ter consciência, então, de que ela é muito mais do que isso. Ela é marcada, ou as suas marcas são recheadas de preciosidade, de relacionamento entre os filhos de Deus com o seu Pai. Então, a nossa oração, e quando eu falo rotina aqui, lembre-se sempre no bom sentido da palavra, não no sentido pejorativo. Então, nós devemos desenvolver essa rotina, porém, com a consciência de que ela é muito mais do que uma rotina. Ela faz parte de um relacionamento entre o cristão e o seu Senhor. Ela faz parte de um relacionamento vivo, de um relacionamento que é eterno, que não se finda aqui nessa terra. A oração é a comunicação entre a criatura e o Criador. É o relacionamento do filho com o pai. E dentro desse relacionamento, nós temos que evitar os ruídos que possam estar atrapalhando essa comunicação. E esses ruídos podem ser uma vida ocupada demais com as coisas deste mundo. Por isso, eu te desafio, meus irmãos do PG Sabará e dos demais PGs, eu desafio vocês, né, como também me coloco nesse desafio, a realmente revermos como é que está o nosso relacionamento com Deus através da oração. E se ele não estiver sendo de acordo com o que nós lemos, que a partir de já, meus irmãos, ressignificamos, então, né, a nossa rotina de oração e passemos, então, a orar com intensidade, a orar com uma consciência de que eu necessito falar com Deus, porque eu devo adorá-lo e porque ele é o meu Pai, o meu Senhor, que sabe do que eu preciso, que sabe do que eu necessito, e me convocou para cultuá-lo, para meditar na sua palavra e aprender com ela sobre ele, e também a falar com ele através da oração. Que Deus nos ajude, que o Senhor nos guarde
e que nos ajude a realmente desenvolver uma vida de oração, porque os dias são maus. Todos nós vivemos dias difíceis, os dias são maus, e nós devemos, então, nesses dias que se aproximam do grande retorno do Senhor, realmente orarmos como os cristãos devem orar. Uma ótima semana para vocês, meus irmãos. Deus abençoe a cada um de vocês, em nome de Jesus.